Salve Maria Santíssima. Vamos falar um pouquinho sobre tentação. Padre José Antônio Fortea vai responder essas perguntas para nós, certo? Nos aproximando do tempo de Quaresma, é bom a gente estar bem atento a esse conteúdo. Quantas tentações procedem do demônio? Não há nada que possa dizer quantas tentações procedem do demônio e quantas de nosso interior. Mas parece razoável pensar que a maior parte das tentações procede de nós mesmos. Não necessitamos de ninguém para sermos tentados. Basta a liberdade para poder usá-la mal. Basta ter de tomar uma decisão em uma eleição para optar conscientemente pela decisão errada. Conscientemente, sem paliativos, sem poder culpar ninguém, a não ser a nós mesmos. É certo que o demônio tentou a primeira mulher, mas sem o demônio, poderíamos pecar igualmente. A tentação não necessita dele, ela basta a si mesma. Se não, quem tentou o demônio? Podemos ser tentados, além de nossas possibilidades, sim ou não. O ser humano é fraco. Sendo assim, Deus cuida de nós como de crianças, por isso diz a Bíblia. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito, para que possais suportá-la. 1 Coríntios 10, 13. Que a tentação deve ser permitida por Deus é algo que parece de maneira muito clara no livro de Jó. Porém, em outro lugar na Bíblia, justo antes da paixão, Jesus diz a São Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com o trigo. Lucas 22, 31. Pediu permissão. Logo, a crença da tentação deve ser permitida. Não afirmar essa doutrina significaria que estamos nas mãos de um destino cego e que qualquer um, por mais fraco que for, pode ser tentado com um poder e uma intensidade acima das forças que tem para suportar. Portanto, a mensagem é tão clara como tranquilizadora. Deus, como Pai que é, vela para que nenhum de seus filhos se veja pressionado mais do que pode suportar. De tudo isso, se percebe a sabedoria que há por trás do velho ditado: Deus aperta, mas não afoga. Por que o diabo tentou Jesus? O diabo sabia que Jesus era Deus, sabia, portanto, que era impossível que pecasse. Por que o tentou então? E mais, sabia que o feito de resistir a qualquer tentação o santificaria mais como homem, e que, portanto, o demônio, ao tentá-lo na realidade por fim e sem querê-lo, se converteria em instrumento de santificação de Jesus. Por que então fazer algo inútil e que serviria para o bem? A resposta é simples. O diabo não pôde resistir. A tentação foi demasiadamente grande mesmo para o diabo. Tentar a Deus. Não podia deixar escapar aquela ocasião. Sabia que era impossível fazê-lo pecar. Porém, não pôde resistir à tentação de tentar. A situação era como a de um fumante, que sabe o mal que o cigarro faz, mas não pode deixar de fumar. Assim, o diabo sabia que tentá-lo era um erro, porém caiu na tentação. A criatura tentando Deus, era lógico que cairia no erro de tentar, pois para resistir a tal tentação, o demônio teria necessitado da virtude da fortaleza. E qualquer coisa podemos pedir ao demônio, menos virtude. Da mesma maneira, às vezes os demônios fazem coisas que, a longo prazo, os prejudicam. Porém, não resistem fazer o mal agora, ainda que, contendo-se, poderia conseguir um mal maior depois. Por tudo isso se vê que até o demônio sofre tentação que procede do seu próprio interior. O demônio sabe que Deus é impecável, sim ou não? Sabe-o perfeitamente, tão bem como o melhor dos teólogos. Não tem a menor dúvida disso. Não obstante, quando o demônio tentou a Deus, feito homem, tentou se autoconvencer de que talvez não fosse tão bom como acreditava. Talvez
Deus fosse fraco, talvez houvesse algum calcanhar de Aquiles na divindade que o demônio desconhecia. Se fizesse cair algo na perfeição, a perfeição se desmoronaria. Conseguir que Deus pecasse parecia impossível, porém tinha de tentar. Se conseguisse desagradar a Deus, o demônio não seria um pecador, pois o bem e o mal não existiriam. Bastava um único pecado venial da Santíssima Trindade para que a linha divisória entre o bem e o mal ficasse desfigurada para sempre, para que pudesse afirmar que na realidade nunca existira. Porque a santidade de Deus era a garantia dessa divisão. Se Deus pecasse apenas uma vez durante toda a eternidade, já não seria Deus. Já não haveria garantia alguma dessa distinção, nem garantia nem fundamento. A própria inteligência do demônio lhe dizia que tal empreitada seria impossível, mas seu desejo o levou a deformar seus próprios pensamentos. Precisava tentar o impossível. É possível distinguir as tentações que procedem de nós mesmos das tentações que provêm do demônio? A tentação que provém do demônio não se distingue em nada dos nossos próprios pensamentos, já que o demônio tenta infundir em nós espécies inteligíveis, ou seja, o demônio introduz em nossa inteligência, memória, imaginação, objetos apropriados a nosso entendimento, que em nada se distinguem dos nossos pensamentos. Uma espécie inteligível é justamente isso, o que há em nosso pensamento quando exercitamos a ação de pensar. Imaginar uma árvore, resolver uma equação matemática, desenvolver um raciocínio lógico, compor uma frase, tudo isso são espécies inteligíveis. Nós as produzimos no interior do nosso espírito racional. Porém, um anjo também pode produzi-las e comunicá-las silenciosamente. Comunicamos nossas espécies inteligíveis, sobretudo pela linguagem, ainda que também possamos fazê-lo, por exemplo, com a pintura ou a música, porém sempre por um meio externo, enquanto o anjo pode transmitir essa espécie sem necessidade de meio algum. Por isso não existe maneira de distinguir o que vem de dentro de nós, de um anjo, de um demônio ou de Deus diretamente. Pois bem, as pessoas que levam muitos anos esforçando-se na vida espiritual, com uma vida de oração muito intensa, podem advertir que há tentações que aparecem com intensidade bastante surpreendente e com estranha persistência, sem que tenha motivo para isso. Por exemplo, a leitura de um livro contra a fé produz tentações contra a fé, é lógico. Porém, se essa tentação aparece logo no início, muito intensa e persiste durante semanas, pode ser sinal de que seja uma tentação do demônio. Não é uma certeza. De modo geral, as tentações sem causa razoável, muito intensas e persistentes, podem proceder do demônio. No entanto, com essas características tão vagas, nunca podemos estar 100% seguros. Aos sacerdotes, vai falar o padre da Fortea, né? A nós sacerdotes, chegam pessoas de intensa vida de oração, e que se jamais, sem jamais haver tido nenhum problema psicológico, sentem desejo de blasfemar contra Deus, ou de pisar no crucifixo, por exemplo. Se essas perturbações são crônicas, é razoável pensar que tem sua origem em uma enfermidade. Porém, se sua aparição é repentina e a pessoa parece ter mente sã, existe razão para suspeitar que sejam tentações procedentes do demônio. O psiquiatra que tiver lido essa explicação seguramente pensará que o descrito se deve a um processo de ação-reação. A tais psiquiatras queremos dizer que conhecemos perfeitamente esse mecanismo do subconsciente, porém também os recordamos de que o demônio existe. E sua existência fica mais evidente quando a tentação obsessiva desaparece prontamente, sem jamais voltar a aparecer. As tentações do demônio nunca são crônicas, e por veementes que sejam, quando desaparecem não deixam a mais leve sequela na psique que as padeceu. O que fazer diante da tentação? Repeli-la de pronto. A tentação nada pode nos fazer se a repelimos.
Se não dialogamos com ela, é inofensiva, porque desde o momento em que dialogamos com ela, em que ponderamos os prós e os contras do que nos diz, em que consideramos o que nos propõe, desde esse instante nossa fortaleza se enfraquece. Nossa oposição se debilita. Uma vez iniciado o diálogo, necessitamos muito mais força de vontade para repeli-la. Outra coisa que nós, confessores, observamos é que alguns penitentes, muito devotos, às vezes se agoniam diante de certas tentações que os empurram a cometer grandes pecados. Essas pessoas devotas e religiosas não explicam como lhes vêm esses pensamentos. E, além disso, se sentem muito culpadas e impotentes, tendo compreendido que é uma espécie inteligível, infundida por um demônio, compreende-se que o melhor modo de trabalhar contra ela é ignorá-la, fazer justamente o contrário do que nos propõe ou se pôr a rezar. Desesperar-se não serve para nada. Se um não se desespera, aquele que se desespera é o demônio. O demônio nos pode introduzir pensamentos, imagens ou recordações, porém não pode introduzir-se em nossa vontade. Podemos ser tentados, mas ao final fazemos o que queremos. Nem todos os poderes do inferno podem fazer alguém a cometer o mais leve pecado. E os santos já são muito concordes com essa opinião, né? Por experiência também.